Tática tá mais bonita? Eu tô achando mais gostosa. Tá mais bonita e mais gostosa. Tá mais bonita e mais gostosa. Descubra porque todo mundo tá dizendo. Tá mais bonita e mais gostosa. Vem uma tática gelada, estupidamente gelada. Descubra porque todo mundo tá dizendo. Tá mais bonita e mais gostosa. Boa noite. Está começando agora mais uma edição do Jornal da Cidade. Santa Casa de Ouro Fino supera a crise. Uso indevido dos anticoncepcionais pode causar sérias consequências à saúde da mulher e do bebê. Estas e outras notícias na edição de hoje do Jornal da Cidade. Um garoto de 13 anos de idade, com mais ou menos 1,5 metro de altura, de nome Paulo de Oliveira, conhecido popularmente como Paulinho, encontra-se recolhido no Conselho Tutelar de Lavras. Ele diz ser filho de Irene Maria Muniz e seu padrasto se chama Antônio. Não sabe informar exatamente seu endereço, mas diz ser de Ouro Fino e que morava num lugar onde se fazia tijolos e trabalhava como engraxate. Foi para Lavras juntamente com o circo. Qualquer informação sobre o endereço dos pais do menor Paulo de Oliveira deve ser dada à assistente social do Fórum de Ouro Fino. Há menos de um ano, autoridades de Ouro Fino se reuniram para tentar resolver a situação financeira e funcional do hospital. Veja como ele está hoje. O Hospital de Ouro Fino passou por uma séria crise financeira, mas a partir do ano passado começou a se reabilitar. Hoje, segundo seu provedor, Alírio Cara, a situação ainda não é das melhores, mas já melhorou muito. A situação do hospital hoje, a gente não pode dizer que é cômoda, mas também está tudo sob controle. Está sem dívida e, como as demais entidades do país, luta com dificuldade, mas a gente vem contando com a colaboração da população e, com isso, até hoje, mais umas festas que foram feitas aí, nós chegamos até aqui. Só no mês de setembro, o hospital registrou 289 internações, 59 cirurgias, sendo que 12 foram particulares e 62 crianças nasceram. Delas, 24 foram cesarianas. Estes números mostram que a grande maioria foi feita pelo SUS, ou seja, o hospital pagou tudo. Por mês, o hospital recebe do Sistema Único de Saúde R$ 27 mil, relativos a internações. Só a folha de pagamento dos funcionários fica em R$ 20 mil. O restante é utilizado para manter a farmácia, a comida dos pacientes, que por dia são 50 refeições, além das despesas com água, luz e telefone. Um outro problema que vinha perturbando a direção do hospital eram os plantonistas, mas isso já foi solucionado. Já. Com a mediação do doutor Mário, do promotor, do juiz de direito, junto ao prefeito inconfidente de Ouro Fino, nós conseguimos sanar esse problema. A prefeitura de Ouro Fino entra com 4.500 e a de inconfidente com 2.500 do valor. E esse dinheiro é repassado ao plantão. O prédio que foi construído no século passado parece ser novo. A limpeza põe em evidência qualquer dúvida a respeito da higiene. No centro cirúrgico, a atenção com a higiene é dobrada, pois no hospital nunca foi registrado nenhum caso de infecção hospitalar. O sistema de oxigenação é novo. 600 libras de oxigênios são utilizados a cada 3 meses. No cantinho das crianças, tudo tem o seu lugar. Os que nascem com algum probleminha ficam na estufa, mas depois já voltam para os braços das mães. Mas para manter tudo isto é necessário muito trabalho, muita atenção e disposição. A direção do hospital já sabe o que vai fazer. Olha, pensamento da direção, a gente está estudando, vendo junto aos órgãos competentes, um plano de saúde compatível com a população e o tamanho da cidade e que venha de encontro aos interesses da casa também, que a gente possa sobreviver dando um atendimento mais humano para a população.
O setor de cadastro e tributação da Prefeitura de Ouro Fino informa que está enviando aos contribuintes em débito uma notificação e aqueles que receberem tal notificação e já tiverem efetuado o pagamento dos tributos IPTU, ISS, TLL, contribuição de melhoria e calçamento, tenham a gentileza de comparecer até o setor de cadastro da Prefeitura para regularizar a sua situação no horário do meio-dia até as 4 horas da tarde. Informa também que este trabalho é feito anualmente e que tem o objetivo de ver a dívida ativa da Prefeitura cada vez menor. Hoje existem vários métodos para se evitar filhos, mas muitas mulheres não sabem os sérios riscos que correm ao usar incorretamente esses métodos. As mulheres procuram várias formas para evitar a gravidez, e uma delas são os métodos anticoncepcionais. Os métodos mais usados hoje são a camisinha e as pílulas. Os métodos naturais, que muitas mulheres usam, apresentam alguns riscos. A eficácia é baixa, oscila em torno aí de 60%, 70%, 80%, dependendo do método. Se você for levar em conta o método do coito interrompido, ele é falho porque o homem, quando vai ejacular, antes da ejaculação, ele pode eliminar alguma quantidade de sêmen e essa quantidade, mesmo insignificante, pode engravidar uma mulher se ela estiver no período fértil. No caso da tabela, né, a mulher tem que ter um ciclo regular, ela tem que estar atenta aos ciclos dela, fazer um esqueminha de uns 3 meses, verificar o dia que ela menstrua. E o dia da ovulação ocorre 14 dias antes da próxima menstruação. Esse dia é o dia provável da ovulação. Há que se acrescentar 3 dias para frente e para trás, e esse período de 7 dias corresponde ao período fértil, que é onde a mulher não deve ter relação. Porque se ela tiver relação nesse período, a chance dela engravidar é muito grande. Só que é um método falho, a gente não pode confiar nele totalmente, porque a ovulação muitas vezes sofre variações. A mulher, mesmo tendo um ciclo regular, ela pode, vez ou outra, ovular mais cedo, ovular mais tarde, e esse método, então, ir por água abaixo. O método do Billings, que é o da temperatura, o método do Billings é o do muco cervical. Esse muco, a mulher, ela pega o dedo indicador, introduz na vagina e ela vai perceber uma viscosidade do muco. Se ela estiver no período fértil, ela, fazendo esse movimento assim com os dedos, ela vai observar uma finlância aí de uns 7 centímetros. Se ela conseguir abrir o dedo, o indicador e o polegar, numa distância de 7 centímetros, e esse muco não arrebentar, significa que ele está muito viscoso, então ela não está no período fértil. Se ela faz esse movimento e esse muco não resiste a 7 centímetros, ele se rompe antes, significa que o muco está fluido, então ela está no período fértil, ela não deve ter relação nesse período. O método da temperatura basal também é feito, e a mulher, no dia da ovulação, ela sofre um acréscimo da temperatura em torno de 0,5 grau centígrado. Ela também não pode ir por esse método, porque outras coisas podem variar a temperatura, como resfriado, gripe, outras doenças infecciosas, um exercício físico assim mais intenso. Então, são métodos auxiliares, são métodos que é melhor do que nada, mas a mulher não deve confiar nisso. Algumas pílulas apresentam certas falhas nas suas dosagens e que pode trazer algumas complicações para a criança. Um exemplo disto é o Ciclo 21, remédio muito procurado. Na semana passada, ele foi tirado do mercado por apresentar variações no seu conteúdo. Mas o perigo não está só na fórmula do remédio. Há o risco também de, mesmo a mulher estar tomando o remédio, ela pode se engravidar. Mas isso acontece em 0,2% das mulheres que tomam algum tipo de anticoncepcional. No Brasil é muito simples de se comprar um anticoncepcional. As farmácias não exigem o receituário médico e isso pode prejudicar as mulheres, que sempre compram os remédios sem o acompanhamento de um ginecologista. Tanto o excesso do abuso de comprimidos anticoncepcionais quanto
a dose insuficiente, o anticoncepcional tem problemas, assim, muitas vezes sérios, por exemplo. Se o anticoncepcional é usado com dose insuficiente, a mulher pode engravidar e a gravidez com o anticoncepcional não é aconselhável, né, em nenhuma hipótese, né? Mesmo sendo a criança do sexo masculino ou do sexo feminino, esses hormônios eles vão agir na formação da criança, podendo trazer problemas sérios depois de nascidos, né? Por exemplo, na menina pode ocorrer, por exemplo, hemorragias uterinas, câncer, dependendo da dose do hormônio que ela tomar. No caso dos meninos, isso pode ocorrer uma feminização das crianças do sexo masculino. Eles terem uma alteração na genitália masculina. A seguir, dia dedicado ao rádio amador. Hoje é o dia do rádio amador. Em Ouro Fino também existe uma associação de radioamadores, que já fez até uma doação de um rádio amador para a Polícia Militar. O rádio amador virou mania em Ouro Fino. Em toda a cidade existem mais de 300 rádios. Há 3 anos foi criada uma associação onde acontecem reuniões para legalizar novos operadores. Para manter a ordem, assim, a disciplina, né, do grupo, assim, do rádio amador, né, e para, assim, convocar novos operadores que queiram entrar também pelo grupo, né, ou ter um rádio. A gente providencia a licença, que é necessário a licença para operar um rádio, a licença, e a gente dá, assim, uma aula, né, para que serve o rádio, né, como para prestação de serviço e também para, assim, fazer amizade, para quem, sim, é um hobby, né, um hobby que muita gente não conhece, que a gente faz amizade, conversa não tão assim quanto na cidade, também no Brasil todo e também em alguns países. E então serve para isso, comunicação, né? E difusão da cidade. E além do rádio, o que o rádio amador, o cara que quer exercer essa função de rádio amador, ele precisa ter para poder comunicar com as outras pessoas? Sim, tem que ter muito, assim, um pouco de paciência, né? Sim, também uma vontade, né? Tem que ter boa vontade, né? Para fazer amizades e é isso aí, né? Vontade, boa vontade, né? E paciência. Para se comunicar, eles utilizam a linguagem do quê? Este tipo de comunicação veio de Genebra, na Suíça, e além disso, ela é universal. Junto com a língua do quê, os operadores utilizam também algumas gírias. Ancorado aqui pelo ponto de táxi, tá bom, meu irmão? Tá por aí tendo toda a reportagem por aí, né? Aí tudo aos contentos aí, que o grupo vai merecendo aí os parabéns pelo dia do rádio amador, né? Que é hoje. Aí fica tudo jóia. Tá bom, meu irmão? Aí que vai passando por aí e vai ficando tudo aos contentos. Ok, Bengão? Deixa contigo de novo. Vai daí. Ok. QSL. Aí, TKS pelas palavras amigas, né? E também aí reportando que hoje é o dia do rádio amadorismo. Nós aqui pelos 27.015 MHz, o primeiro canal de QAP do Grupo Facil. Ô Marajó, TKS pelas palavras amigas por aí. A sede Facil solamente aqui fazendo uma entrevista com toda a TV Cultura de Ouro Fino e fazendo a demonstração de que é o rádio, né? Fazendo amizade, comunicação e também prestação de serviço. Tá já, Marajó, a gente vai ficando por aqui, QAP e QRV. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde à frequência. E a gente vai desligando em QAP, ficando solamente em QAP e QRV. Boa tarde. Segundo os membros do grupo Faixa do Cidadão de Ouro Fino, os rádios amadores só interferem nos canais de televisão e rádios se forem mal instalados. Eles contam também que falam com todo o Brasil, América do Sul e alguns países da Europa. Mas para isso é preciso ter bastante paciência. Além de estar se tornando uma mania, não tão assim quanto na cidade e também no Brasil todo, também tornando-se necessário muitas
assim, entidades, né, como outros. Tem também na Polícia Militar utilizado o radioamador na ambulâncias. Então, para agilizar o nosso assim, convívio, né, para se tornar mais rápido a nossa comunicação. A edição de hoje do Jornal da Cidade fica por aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã.